Diz assim a palavra de Deus. Vou fazer a leitura no texto que está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Vou tentar projetar aqui na tela o texto. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu não vou conseguir. Mas tudo bem. Vou fazer a leitura, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Versículo bem curto, bem rapidinho. E a grande pergunta, a pergunta de ouro é: como esperar com fé quando a resposta não vem? Quando parece que Deus não fala, quando parece que as coisas não acontecem, quando parece que o cenário não muda, não transforma, não é transformado pela ação do Senhor. E aí, naturalmente, a fé ela vai morrendo, né? A fé ela vai sendo desconstruída à medida que olhamos para as circunstâncias. E nós deixamos de esperar, a fé morre, deixamos de confiar no Senhor e a nossa vida espiritual ela começa a entrar numa decadência, ela começa a entrar num declínio, uma ladeira abaixo. A palavra ela nos dá exemplo de alguns homens e mulheres que souberam esperar, mesmo quando tudo dizia não. Souberam aguardar a providência divina, como Ana, por exemplo, que tinha o seu ventre cerrado pelo Senhor. Vale lembrar que foi o Senhor que impediu Ana de gerar. E ela orava, ela insistia, ela clamava e ela chorava aos pés do Senhor. Ela subia ao templo, e a palavra fala que ela colocava ali diante do Senhor as suas orações. Às vezes até de uma maneira a não mexer os lábios, e talvez muitas vezes ali era mal interpretada, não só pelo sumo sacerdote, mas talvez até pelas pessoas que estivessem ali ao seu redor, podemos conjecturar. Tanto souberam aguardar o momento certo da provisão de Deus e até mesmo da resposta. E a resposta, eu não estou dizendo aqui que é um milagre, eu não estou dizendo aqui que é o cumprimento de uma promessa, eu estou dizendo que é a resposta a um questionamento que fazemos. Nem isso às vezes parece que temos, porque não é o tempo de ouvir, porque não chegou o momento de Deus falar, porque não chegou o momento, ou às vezes não estamos preparados para receber tal resposta, ou como resposta de oração, o cumprimento delas, né? Das bênçãos, das promessas, daquilo que pedimos. Agora, é natural entrar num processo onde a fé vai morrendo, e a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a convicção dos fatos que se esperam. É o firme fundamento daquilo que não se vê. E aí, quando você passa a enxergar, você quer criar um outro fundamento que não a fé. Quando você passa a querer ver as coisas acontecendo, quando nós passamos a querer ver Deus agindo, Deus mudando, Deus operando, nós queremos entrar na área de atuação divina, nós abrimos mão da fé e nós lançamos um outro fundamento sobre a nossa vida espiritual, que são as evidências, que são os sinais. E isso não é fé. A fé é o firme fundamento, por si só. Abraão creu no invisível e isso lhe foi imputado por justiça. Creu contra a esperança. E esse texto aqui é muito forte, né? Olha, eu vou repetir. Abraão creu contra a esperança. Não havia esperança de que aquela situação mudasse. Não havia esperança de que aquele cenário fosse transformado. Não havia esperança de que a sua mulher Sara, já uma idosa, e ele também, um idoso, viessem os dois a ter um filho. Não havia esperança. Ele creu contra a esperança, ou a desesperança. Ele creu, ele perseverou. E aí a gente vai voltar ao texto, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. As pessoas dizem assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não, ouvir pela palavra. Não é apenas o livro que está ali atrás, né? Está aqui o livro. É ouvir pela palavra. E a palavra é o próprio Senhor Jesus. Quando Ele fala ao nosso coração, nós alcançamos fé. Como ter fé quando nós não recebemos as respostas? Ouvir pela palavra de Deus. Eu particularmente, eu acho inconcebível o cristão, o crente, o servo e a serva de Deus que entra para dentro do seu quarto, que entra para os seus aposentos para orar
e não leva consigo a sua Bíblia. Eu acho que é como se você estivesse querendo conversar com Deus, mas que Deus só te escutasse. O Senhor só vai te ouvir nessa conversa. Você não vai ouvir aquilo que Deus quer falar. Você não vai ouvir aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração. Uma palavra que Ele quer te entregar de fortalecimento, de renovo, de encorajamento, de consolo, de exortação, porque a palavra diz que, o salmista diz, a tua vara e o teu cajado me consolam, e a exortação, o cajado também consola. Porque se o pai ama, ele corrige. E às vezes nós entramos para dentro dos nossos aposentos e nós não levamos uma Bíblia, nós não buscamos entender ou ouvir do Senhor. É um monólogo. Não queremos ouvir de Deus. Queremos falar e falar e falar e falar. E não falamos que nem Samuel, né? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor. Falamos muito e esquecemos de ouvir. Mas quando ouvimos, e aqui é o grande segredo dessa mensagem, quando nós ouvimos pela palavra de Deus, a fé é renovada. A fé é reavivada. A chama que já estava se apagando nos corações, a fé que já estava esmorecendo, que já tinha saído, muitos corações que nem sequer têm mais fé. Essa fé é restabelecida. E aí nós continuamos na caminhada. Porque a caminhada na presença de Deus é uma caminhada de fé. Né? Eu sempre falo de Pedro andando sobre as águas. Enquanto ele creu, enquanto ele olhou para Jesus, ele viveu o milagre. Quando ele deixou de olhar para Jesus e olhou para o vento, para a tempestade, ele afundou. É uma caminhada de fé. Então aqui para responder a pergunta, como esperar com fé? Quando a resposta não vem. Renovando a fé. Como se renova a fé? Não que a fé por si só precisa ser renovada. A fé ela vem da eternidade. Tudo que vem da eternidade é pleno. Não precisa de renovo. Mas renová-la em nossa vida, no nosso coração, no nosso cotidiano. É isso que é renovar a fé. E aí nós podemos sim esperar. Podemos voltar para a posição. Podemos levantar. Levanta, pois, Elias, e segue, porque muito comprido te será o caminho. Né? O que fez ele levantar? O alimento que ele comeu. Aquele alimento foi o suficiente para que ele caminhasse 40 dias e 40 noites no meio do deserto. Que alimento é esse? Está aqui, ó. Tá vendo aqui atrás, ó? A palavra de Deus. É Ele quem renova. É ela quem renova a nossa fé. É ela quem renova a nossa vida. Tá bom, meu irmão? Então, quando você for orar, na próxima vez que você for orar, leve a tua espada. Porque não se vence batalha sem espada. Não se vence guerra sem usar a espada do Espírito. Não, não tem como. Agora, pela espada do Espírito, você vai atravessar esse deserto, essa provação, essa luta que você está enfrentando. E não só atravessar. Você vai alcançar a vitória em nome de Jesus. Que Deus abençoe você nessa tarde. A paz, Senhor Jesus, para todos os irmãos.